Boa tarde. Vamos dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando uma nova obra desde o último estudo. E hoje iremos tratar do segundo tema inserido no primeiro capítulo do livro Psicologia da Gratidão. A consciência da gratidão. É o tema que iremos iniciar nessa tarde. Lembrando que estudos anteriores da série psicológica encontra-se em nosso canal no YouTube. E esse estudo dessa tarde, posteriormente, também irá estar em nosso canal. Mas vamos agora fazer uma rápida reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem referente à primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Separamos esse parágrafo. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espere por nós. Estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Então vamos aqui inserir alguns comentários para preparar o início do nosso estudo. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, estejamos inseridos em determinada atividade na casa espírita ou até mesmo fora dela, é sempre fundamental e imperioso refletir, pensarmos que, se em variadas situações contamos com a ajuda do Mestre, com o apoio dos benfeitores espirituais, Ele e eles igualmente esperam o nosso apoio. O trabalho de proposta para a renovação da humanidade trazida por Jesus foi compartilhado e distribuído a princípio pelos 12 apóstolos. O trabalho que objetiva a intensificação do progresso, da caminhada evolutiva do homem, sempre foi alvo de uma parceria entre mundo espiritual e mundo físico, mas ainda nos dias que vivemos. Então é importante refletirmos que a espiritualidade benfeitora, igualmente, espera encontrar em nós receptividade às suas ideias, sugestões de determinadas realizações no campo físico, para o qual os espíritos do bem precisam contar conosco. E por isso Emmanuel continua dizendo: estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Essa frase colocada por Emmanuel é por uma razão muito importante. É pelo efetivo esforço necessário para superarmos as sombras do passado, as atitudes e comportamentos desviados das leis divinas, para que agora possamos, de fato, estar em harmonia e cumprir com os deveres novos que a consciência de cada um de nós assinala. E para que isso ocorra com êxito, Emmanuel é bem claro: estejamos decididos. Juntemos possibilidades e meios para nos tornar seguros nessa decisão. Aqui, através do estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles,
através da ampliação do nosso entendimento e conhecimento sobre o Evangelho do Cristo, na medida em que nós juntamos luzes e esclarecimentos e nos investimos pela vontade de colocar em prática esses conhecimentos, nós estaremos evidenciando a nossa decisão e de poder, de fato, ser um coparticipante com a espiritualidade benfeitora das atividades sob a direção de nosso Mestre Jesus. Vamos então para o nosso tema, a consciência da gratidão. Então, nós estamos aqui iniciando um livro que vai trabalhar ao longo dos capítulos o máximo de aprofundamento possível a respeito do tema da gratidão. Aqui nós estaremos sendo frequentemente chamados a uma percepção e uma consciência diferente do que antes tínhamos acerca da gratidão. Joana de Ângeles, ao longo de todo esse estudo da série psicológica, vai sempre nos conduzindo à importância do despertar do eu profundo, do self, da consciência, de tal forma a que estejamos nos habilitando à vivência possível da felicidade real que no mundo de provas e expiações a criatura humana pode alcançar. E o coroamento de todo esse trabalho vai nos projetar para o estudo a respeito da gratidão. Estaremos vendo ao longo dessas lições que para ser grato, de fato, na proposta da psicologia de Joana, é preciso estarmos num trabalho constante de ressignificação da vida, ampliando a percepção espiritual da mesma, de identificação com os objetivos e planos da nossa atual encarnação, com o esforço proveniente do exercício da meditação e da prece para o trabalho de autoconhecimento, para a partir dessas possibilidades adentrarmos de fato a vivência cotidiana da gratidão. Vamos para o primeiro slide do nosso estudo dessa tarde. À medida que a psique desenvolve a consciência, fazendo-a superar os níveis primitivos, recheados pela sombra, mais facilmente adquire a capacidade de gratidão. Então, o nosso campo psíquico, cheio de material, de conflitos, de desequilíbrios perante as leis divinas, e que jaz no nosso inconsciente profundo, estabelecendo o que Joana chama de sombra, e de um conjunto de energias que, quando não são devidamente canalizadas, ressignificadas, facultam-nos atitudes e ações inconscientes, na maioria das vezes geradoras de sofrimento e de infelicidade. É preciso que essas energias sejam adequadamente trabalhadas. Elas estão recheadas de sombra. E na medida que esse trabalho vai sendo realizado,
vai se ampliando a nossa capacidade para o exercício eficaz da gratidão. A sombra que resulta dos fenômenos egóicos, havendo acumulado interesses inferiores que procura escamotear, ocultando-os no inconsciente, é a grande adversária do sentimento de gratidão ou de gratulação. São sinônimas. Então, eis aí a razão pela qual a maioria da humanidade que vive envolvida no materialismo, desconhecedoras de sua verdadeira natureza espiritual, vive de tal modo num mar de sombras que evidentemente impossibilita a vivência de fato da gratidão ao longo do dia a dia, como característica de seu comportamento e de seu sentimento. Não é possível, diante de um mundo de provas e expiações, de onde emergem constantemente desequilíbrios, conflitos, adversidades, manter o sentimento de gratidão, né, na qualidade que aqui é trabalhada, se não houver uma espiritualização profunda de nós, que é o objetivo maior desses estudos da psicologia de Joana de Ângeles. O objetivo maior é aprofundarmos-nos em termos de autodescobrimento, de despertamento do eu profundo, de percepção espiritual dentro da realidade material em que nos encontramos inseridos. Então, o inconsciente é um dos grandes adversários do sentimento de gratidão. Mas é porque esse inconsciente nosso traz um passado recheado de problemas. É por isso. Na sua ânsia de aparentar aquilo que não conquistou, impedida pelos hábitos enfermiços, projeta os conflitos nas demais pessoas, sem a lucidez necessária para confiar e servir. Bom, aqui vamos aprofundando o entendimento dos escamoteamentos, das fugas falsas, que faz com que essa grande parte da humanidade materialista dificulte as aberturas para o seu autoconhecimento. É projetar os conflitos nas demais pessoas. Voltando aqui ao início, na sua ânsia de aparentar aquilo que não conquistou, de ser a pessoa que ainda não é, impedida pelos hábitos enfermiços, provenientes das sombras do passado, projeta os conflitos nas demais pessoas. É assim. A pessoa é impaciente, mas em vez de ela se perceber impaciente, todas as situações que surgem com certo nível de estresse, no qual elas se desequilibram, culpam e atribuem o seu desequilíbrio como sendo causada pelos outros, e não pela sua falta real de paciência. A questão aqui é projetar a responsabilidade dos estados emocionais e espirituais nos outros. Isso ocorre
devido a esse campo de sombras que ainda não foi trabalhado na pessoa. Servindo-se dos outros, supõe que assim fazem todos os demais, competindo-lhe fruir o melhor quinhão, ante a impossibilidade de alargar a generosidade que lhe facultaria um amadurecimento psicológico. É assim, meus irmãos, para que de fato nós vivamos o bem, a generosidade, o servir aos outros, dentro da pauta colocada pelo Cristo no seu Evangelho, é imprescindível a percepção espiritual da vida. Envolvida pela ânsia do materialismo, do imediatismo, do hedonismo, da busca do prazer sensorial a todo custo, não há espaços para generosidade, amorosidade, para o amadurecimento psicológico. Porque viver o bem, viver a fraternidade, estar atento às necessidades de outros, mantendo, claro, um nível de harmonia e de equilíbrio interiores, é a consequência desse trabalho de vivência da generosidade, aliás, de vivência da gratidão constante, mas ela só vai ocorrer se tivermos trabalhado bem essas questões inferiores que trazemos do passado, que está no nosso mundo de sombras. E sem fazer esse trabalho, a pessoa se percebe no mundo materialista como uma selva, um salve quem puder. E em vez de ser instrumento de auxílio, de solidariedade aos outros, a pessoa busca se servir dos outros e não fazer aquilo que foi prescrito pelo Evangelho do Cristo. A miopia emocional defluente do predomínio da sombra no comportamento do ser humano impede-o que veja a harmonia existente na vida, desde os mágicos fenômenos existenciais, àqueles estéticos e fundamentais para a sobrevivência harmônica e feliz. É assim, quando nós estamos harmonizados intimamente, espiritualizados, nós percebemos a beleza e a grandeza de fenômenos comuns à vida no dia a dia, mas que retratam beleza, estética e que promovem um bem-estar íntimo, uma certa sensação de paz, de plenitude. Mas isso ocorre se mentalmente, emocionalmente, espiritualmente estivermos em equilíbrio. Tenhamos trabalhado o suficiente essas questões internas que trazemos do passado. Quando não fazemos isso, a nossa visão é turva e sempre no sentido negativo, de perceber problemas, desequilíbrios nos outros, nas situações, e viver certo nível de infelicidade pessoal. É isso que ocorre. Infelizmente acontece com um grande número de pessoas.
A sombra sempre trabalha para o ego, com raras exceções. Quando se vincula ao self, evitando toda e qualquer responsabilidade de comunhão fora do seu círculo estreito de caráter autopunitivo, porque se compraz em manter a sua vítima em culpa contínua. Vamos trabalhar aqui esse conteúdo, que tem vários aspectos aqui importantes. Primeiro, quando Joana diz, a sombra sempre trabalha para o ego, com raras exceções. Essas raras exceções são aquelas aonde, em existências passadas, ao termos adquirido determinadas virtudes, o que não é tão comum, trabalhamos essa aquisição de tal modo que ela tornou-se conquista do nosso inconsciente de vidas anteriores. Aí sim, nesse sentido, aquele ponto da experiência de outra vida, ele se vincula ao self, ao eu profundo. Ele é positivo. Mas, como Joana aqui bem coloca, raras exceções. O nosso passado é mais de desequilíbrios, de vícios, de ações contrárias às leis divinas. Então, olhando a questão pela ótica da maioria, vai ocorrer o quê? Evitar toda e qualquer responsabilidade de comunhão fora do seu círculo estreito de caráter autopunitivo. Porque se compraz em manter a sua vítima em culpa contínua. Como assim? É fácil de deduzirmos. Viver em harmonia com as leis divinas é propulsor, é estimulador a estar de bem com a vida, em paz com as pessoas e vivenciando bem a experiência reencarnatória. Sem culpa e sem culpar os outros, mas de forma responsável, equilibrada. Agora vejamos o outro lado, que é o que predomina na maioria. Tendo um passado de erros, que não tem feito esforços para melhorar, envolvido pelas sombras do inconsciente, os mecanismos que resultam disso são, normalmente, autopunitivos, infelicitadores, geradores de mágoa, de uma percepção distorcida em termos negativos para com a vida. As imperfeições morais que não foram modificadas pelo processo da sua diluição e substituição pelas conquistas éticas atormentam o ser, fazendo refratário, se não hostil, a todos os movimentos libertários. Então, é essa a questão. Se não juntamos esforços para nos melhorarmos intimamente e ressignificar o nosso passado culposo, o resultado disso é um certo nível de tormento, de desequilíbrio, e que nos estimula a uma ação negativa aos movimentos libertários. Como assim? É o seguinte: muitas pessoas que ao longo dos anos estabeleceram suas ligações com o materialismo, elas próprias são geradoras de impedimentos para o seu despertar espiritual. Elas bloqueiam muitas vezes possibilidades que a providência e a misericórdia divina colocam no seu caminho,
para ajudá-la a despertar, a perceber a vida por outros ângulos. E o que elas fazem, muitas vezes, como Joana aqui diz, veem essas possibilidades que se realizam às vezes através de uma pessoa, de um familiar, de um conhecido, outras vezes pelas próprias situações dolorosas que passam na vida, chamando-a para perceber a realidade existencial de outro modo, elas ficam muitas vezes contrárias a essas possibilidades, refratárias a elas, e não se abrem à mudança que, na verdade, possibilitariam o caminho verdadeiro de felicidade. Então, a causa disso está nas imperfeições morais que não foram modificadas, nem diluídas, ou substituídas por conquistas éticas novas. Por outro lado, todos aqueles que estão fazendo esforços por realizar esse trabalho interior de espiritualização, encontram pelo esforço que fazem apoio e ajuda de espíritos benfeitores a intensificarem sua vontade nesse trabalho de superação. Exatamente porque elas oferecem certa receptividade à ajuda espiritual que lhes chega e que aí passa a ser bem aproveitada. Não há no seu emocional, em consequência, nenhum espaço para o louvor, o júbilo, a gratidão. Compraz-se em arquitetar mecanismo de evasão ou de transferência, de modo que se apazigue e aparente uma situação inexistente. Então essas pessoas envolvidas pelo materialismo, elas não oferecem espaço ao louvor, ao júbilo, à gratidão. E têm prazer em arquitetar, em encontrar justificativas como mecanismo de evasão, de transferência, de modo que apazigue, que acalme e aparente uma situação inexistente. Então é aquilo onde muitas vezes essas pessoas, buscando justificativas para a qualidade infeliz de vida que leva, utiliza-se nessas justificativas de aparentes motivos para se sentirem acomodadas numa situação de certa paz que na verdade não existem. No seu íntimo, normalmente, elas sentem que não estão indo bem, mas nem por isso vão dar o braço a torcer. Desse modo, os conflitos que se originam em outras existências e tornaram-se parte significativa do ego, predominam no indivíduo inseguro e sofredor, que se refugia na autocompaixão ou na vingança. Entendemos aqui aonde vai esse conteúdo que Joana coloca. Os conflitos que se originam em outras existências, que todos nós trazemos, de forma maior ou um pouco menor, tornam-se parte significativa do ego, porque não foram ressignificados, não foram trabalhados, predominam no indivíduo inseguro e sofredor, que se refugia na autocompaixão ou na vingança. Na autocompaixão,
por tentar encontrar dentro de si justificativas para a miséria existencial em que se percebe. Outras vezes de vingança, aonde, por exemplo, impede que emerjam de seu íntimo as disposições para a caridade, para a solidariedade, e que procuram, de uma forma infeliz, vivenciar essa espécie de atitude. Eu não vivo bem, eu não sou feliz, mas também não vou facilitar para que outro seja. É uma espécie de vingança contra si mesmo, pelo fato de não ter oferecido, de não ter sido sensível às oportunidades onde a providência divina tentou modificar os padrões de percepção da vida pela pessoa. E ela, de forma renitente, escolheu estar no materialismo. Acumuladas e preservadas as sensações que se converteram em emoções de suspeita e de ira, de descontentamento e amargura, projetam-nas nas demais pessoas, por não acreditar em lealdade, amor e abnegação. Vamos refletir aqui. Acumuladas e preservadas as sensações provenientes do mundo de sombras, do passado delituoso, que se convertem em emoções de suspeita e de ira, exatamente por irem de encontro às leis divinas, de descontentamento e de amargura. E aí, o que faz? Projeta nas outras pessoas. Acha que os outros são como ela é, negativa e sem ser digna de confiança. E aquilo que ela trabalha de forma negativa com ela, acaba percebendo ou achando que os outros também são exatamente como ela é. Projetam nas demais pessoas por não acreditar em lealdade, amor e abnegação. Na verdade, trabalhar essas virtudes, a virtude do amor, da lealdade e da abnegação, tem por prerrogativa a percepção espiritual da vida, abertura para o entendimento das leis divinas que regem a vida no corpo e fora do corpo, sensibilidade ao amor ensinado por Jesus. Nós estamos aqui então concluindo a primeira parte desse tema, que vai ter um prosseguimento no nosso próximo encontro. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem esse vídeo. Uma boa tarde a todos.